Ô Luiz, você tá no mudo. Ô, gente, eu já sei, meu microfone estava desligado. Pessoal, estamos aí com o microfone desligado mais uma vez. Desde 2020 a gente vem desligando o microfone, esquecendo de ligar de novo, né? E estamos aqui para mais uma palestra do quarto dia nerd do IFMG. Eu sou o professor Luiz Carlos, o Tonhão, e eu vou estar com vocês aí durante essa transmissão. Nós temos um convidado muito especial nessa tarde, e eu queria só contextualizar para vocês que o Dia Nerd é uma iniciativa dos alunos do IFMG, Campus Avançado Itabirito, né, que sentiram essa necessidade de debater os múltiplos temas relacionados com a cultura pop. Desde 2018, nós realizamos 3 edições, e agora a gente começa essa 4ª edição, a gente está aí, né, durante essa semana, na 4ª edição, que está sendo totalmente remota. Por conta disso, a gente está fazendo a semana inteira de atividades, palestras, oficinas, mesas redondas e campeonatos de esportes, né? Então, fique à vontade para participar, visita a gente no Instagram e vamos lá, a gente continua por aqui. Hoje a gente vai falar de fé cristã e fé cristã e literatura fantástica. Né? Assim, em diversos momentos da história da religião cristã, a gente percebeu que houve assim, essa desvinculação da fé cristã e as histórias de fantasia, por assim dizer. Não tinha possibilidade de associar assim, a prática da fé às histórias de bruxas, anões, duendes e tudo mais. E, no entanto, teve um grande autor, né, que trouxe assim, de dentro de um guarda-roupa, ele trouxe um leão, uma feiticeira, para ensinar às crianças os princípios da fé cristã dentro de um universo de fantasia. E a gente está falando de Clive Staples Lewis, ou simplesmente o C.S. Lewis. E para falar sobre esse assunto com a gente trouxe um especialista em C.S. Lewis, né, um estudioso de C.S. Lewis, que é o professor David Monteiro, ou Davi Monteiro. Ele é professor de Química, mestre e doutorando no Instituto de Química da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e atua na pesquisa de metodologias sustentáveis em síntese orgânica. Ele faz parte de alguns grupos de pesquisa de síntese molecular e também no grupo de pesquisa em filosofia e história físicos, ambos da UFMS. Possui interesse em filosofia e história da química e desdobramentos do pensamento de Robert Boyle e a ciência do século XVII, bem como as implicações dos pensamentos de C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien e Michael Polanyi para o ensino de ciências, imaginação científica e a relação com o uso da ficção científica como ferramenta de ensino, né? Então, esse especialista aí vem falar com a gente. Davi, eu chamo de David. Davi, seja bem-vindo ao Quarto Dia Nerd. Obrigado por você ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. Bom, pessoal, deixa eu ver se meu microfone está aberto. Tá aberto. Estou te ouvindo. Galera, Luiz, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrado e muitíssimo obrigado pelo especialista. Né? Não sou necessariamente especialista, mas eu estou me dedicando a ler o Lewis com mais cuidado e tentar desenvolver alguma coisa a partir da visão dele de imaginação. E todo curioso, estudioso, acaba sendo um pouco especialista, né? Exato, a gente tenta, né? A nossa raiz nerd, eu falo pro pessoal, galera, eu não sou nerd, eu não jogo videogame, eu não assisto anime em japonês, eu só assisto anime dublado, e os meus eu também. Os que eu gosto são os das antigas, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Dragon Ball, só que no fim das contas o espírito nerd continua existindo, né? Eu não sou o nerd dos gamers, mas quando eu me interesso por um assunto, eu vou a fundo, né? E ser nerd é quando você vai a fundo e você você se torna ficcionado num tema e você vai buscar o máximo de profundidade
que você consegue. Ser nerd, então, não é só jogar videogame, falar de anime, jogos de RPG, porque eu não estou classificado nessa galera que joga, né? Mas, por exemplo, eu luto karatê desde muito pequeno e eu sou doido pela história do karatê. Então, existe esse componente intelectual na vida nerd, né? A gente sempre busca entender com mais profundidade. E a mesma coisa com o livro. Né? É isso aí. Exato. Nerd é o cara que se interessa profundamente por algum assunto específico. É uma das classificações, né? Uhum. E o Lewis é isso também, né? Eu era um leitor do Lewis há muito tempo. Comecei a ler Lewis no início da faculdade, quando eu comecei a me interessar por apologética, né? Quando a questão, será que Deus existe? Ela entrou na minha cabeça. Então eu comecei a estudar apologética e essa questão se colocou porque eu fui estudar química, né? Lá com 18, 19 anos, fui estudar química e tem um componente, né, cultural de que se você faz ciência, se você se interessa pelo campo científico, a sua fé, ou você deixa ela simplesmente no âmbito privado, ou você deixa a sua fé, né? Isso é uma crença comum, né? Isso me interessou, de fato, por entender o que era a fé cristã, né? O cristianismo. E eu fui buscar entender o que era o cristianismo e o estudo, entrando pela apologética, né, pela teologia filosófica, eu acabei chegando no Lewis. E eu cheguei no Lewis pelo Problema do Sofrimento, né? Foi o primeiro livro que eu li dele. E depois eu cheguei a ler cristianismo por simples. Aí eu fui desdobrando e comecei a ler o Lewis muito mais no âmbito teórico. Eu li os Quatro Amores, eu li as Cartas do Diabo, eu aprendi, que é mais ou menos, né? E até eu chegar nas Crônicas de Nárnia e na trilogia cósmica, né? Na Abolição do Homem, que são os textos que fizeram a minha cabeça, que eu vi o Lewis com a profundidade que ele tem, né? Bom, eu não sei se eu já posso dar continuidade e daqui partir para a minha fala, né? Eu vou te deixar à vontade aí, a gente vai liberar a tela para você fica à vontade. A gente está aqui nos bastidores, o seu xará David está aqui também, então a hora que você precisar, você pode chamar a gente que a gente volta para a tela aqui. O Gabriel também está aqui com a gente. Deixa eu chamar o Gabriel, só para a gente apresentar ele para o pessoal. O Gabriel vai estar aqui, vai ajudar a gente também na leitura das mensagens, né? Ele é estudante de jornalismo pela UNA, ex-aluno do IFMG, e foi ele que propôs a gente ter essa conversa sobre a literatura fantástica aí do C.S. Lewis e as representações do cristianismo, né, do pensamento cristão que estão ali nessa obra, e talvez a gente consegue, né, depois dessa conversa, fazer interlocução com outras obras aí também. Com certeza. Né? Então, oi, pessoal aí, Gabriel. Oi, gente. Cheguei um pouquinho depois, mas, né, primeiramente, prazer, né, todo mundo está assistindo, é muito bom a gente estar aqui nesse momento para discutir um assunto tão interessante, né, e tão bacana de se ser discutido, que às vezes a gente imagina, nossa, a religião com a cultura pop, com a cultura nerd, acho que não tem muito a ver, né, mas, na verdade, a gente tem muitas referências, né, porque a Bíblia, além da fé, ela é uma leitura, é um livro literário, né, então, assim, ela é referenciada na história da literatura, acho que desde sempre. Né? E quando a gente uma obra clássica da literatura. Exatamente, é uma obra clássica da literatura. Então, quando você tem essa percepção, abre os horizontes, né? Oi? Eu não consegui ouvir. No mínimo, se você não tem fé, você tem que ler, porque ele é uma obra clássica. Exato, é uma ponte de referência, né? Assim, em muitos momentos. Então, assim, é muito legal a gente estar aqui. O Tonhão já me apresentou, né? Eu sou Gabriel Almeida, muitos me conhecem como cine ou cineasta, pela paixão pelo cinema, também pela literatura, que andam juntos, né? E eu sou estudante de jornalismo, atualmente no 3º período, e estou aqui participando desses dias super especiais do Dia Nerd, né? E essa colocando a mão na massa e ajudando a gente a organizar bastante coisa, valeu. Exatamente. Né? Vamos lá, então, para a conversa. Há uns minutos atrás aqui, o Davi me mandou uma mensagem apavorado, falando assim, tá caindo um temporal aqui no Mato Grosso do Sul.
Você está na capital mesmo? Campo Grande, não? Pela primeira vez eu vejo uma pessoa falar Mato Grosso do Sul, e não Mato Grosso. A gente fala, é do Sul, gente. É 40 anos que do estado. Mas tudo bem, né? Mas obrigado aí. Pelo menos eu acertei, tá vendo? Mas então, aí tá caindo um temporal lá agora. Vocês estão vendo que tá tendo um pouquinho de falha na conexão. Então vamos ter um pouquinho de paciência. Qualquer coisa a gente pede para ele repetir alguma coisa, ou voltar. Se tiver muito ruim, assim, se tiver impraticável, a gente pode interromper e voltar outro dia. Mas a gente espera que dê para a gente conseguir falar, que dê para todo mundo entender. Eu peço para vocês mandarem os comentários aí para a gente no YouTube, né, nos comentários, e que a gente vai estar lendo, né, ao final da fala do Davi, a gente vai estar lendo os comentários e fazendo as nossas perguntas também. Eu acho que o Gabriel também tem as perguntas dele, eu tenho as minhas, e a gente vai estar conversando aí, fazendo um bate-papo. É isso aí. Davi, a tela é sua, fica à vontade, qualquer coisa a gente vai conversando pelo chat privado aqui. Beleza? Ótimo. Obrigado, pessoal. Bom, retomando o raciocínio, né? Porque se deixar eu falar, eu vou falando ad eterno. Então, eu conheci o Lewis pela via da apologética, pela via da teologia, né? Pelo problema do sofrimento. E com o tempo, eu comecei a perceber como que o Lewis, ele não era só um teólogo amador, né? Ele tinha muito mais, ele era um grande intelectual, né? Um grande pensador, e foi um acadêmico muito importante na sua época. Pessoal, então hoje vamos tentar construir essa ponte entre a representação da fé cristã e do cristianismo na obra do Lewis, e como que ela é fundamental, né, na cultura pop, né? O que é interessante de se notar é que, inicialmente, nós temos um costume de achar que os contos de fadas, né, que a literatura fantástica, ela é uma coisa para criança, né? Chapeuzinho Vermelho, você tem o Lobo Mau, você vai ter várias histórias que vão ser referências na nossa infância, né? Só que para o Lewis e também para o Tolkien, porque quando a gente fala sobre literatura fantástica, é muito importante falar dos dois juntos, né? Essa não era a questão. Eles viam na literatura fantástica uma experiência literária muito profunda, né? Quase que um realismo fantástico, de trazer elementos da vida, né? E maneiras de abordar a realidade por meio da obra literária, né? Por meio da imaginação, por meio de uma estrutura narrativa que vai beirar o mítico, né? Vai beirar a mitologia, não a mitologia num sentido negativo do termo, como a gente geralmente entende no senso comum, né? Na cultura em geral, mito como uma ideia falsa, né? Mas mito como um arquétipo, uma estrutura narrativa que oferece um significado. Bom, mas por que o Lewis é importante, né? Eu gostaria de fazer uma citação, e acho que vai ser a única citação que eu vou fazer, de um texto sobre o C.S. Lewis. Ele é organizado pelo John Piper e pelo David Metz, chamado O Racionalista Romântico, tá? Da editora Monergismo. Deus, vida e imaginação na obra de C.S. Lewis, né? E o John Piper, ele cita um filósofo da religião chamado Peter Kraft. Num texto biográfico do Peter Kraft, né, biográfico sobre o Lewis, e o Peter Kraft escreve o seguinte, o nome do texto é The Romantic Rationalist, Lewis the Man, né? O meu inglês não é tão bom. Então, o John Piper cita o Peter Kraft, e o Peter Kraft escreve, né? Certo dia,
em uma era lúgubre e sombria, quando o mundo da especialização havia tornado obsoleto todos os gênios universais, poetas românticos, idealistas platônicos, artífices retóricos e até cristãos ortodoxos, apareceu um homem, quase que de outro mundo, um dos próprios mundos fictícios. Era um homem ou algo mais parecido com um elfo ou um anjo. Um amador em todas as coisas. E, ao mesmo tempo, provavelmente, a maior autoridade em seu ramo profissional. A literatura inglesa medieval e renascentista. Antes de sua morte, em 1963, ele produziu obras da melhor qualidade em história literária, crítica literária, teologia, filosofia, autobiografia, estudos bíblicos, filologia histórica, fantasia, ficção científica, cartas, poemas, sermões, ensaios formais e informais, um romance histórico, um diário espiritual, alegorias religiosas, contos e romances infantis. Clive Staple Lewis não era um homem, ele era um mundo. E com essa citação eu gostaria de abrir de fato a nossa fala. Lewis, ele era um polímata, era alguém que tinha interesse em diversas áreas. E ele era um gênio naquilo que ele se propôs a fazer, que é a literatura medieval e renascentista, né? Literatura inglesa medieval e renascentista. Uma coisa que é muito interessante a gente notar, e que um dos biógrafos do Lewis, o Alistair McGrath, nesse texto, né, C.S. Lewis, do ateísmo às terras de Nárnia, ele pontua 3 aspectos do Lewis. A gente tem que observar o Lewis como um professor e acadêmico, o Lewis como um escritor de literatura fantástica e ficção científica, e percebeu o Lewis como um comunicador, como um teólogo amador que se propunha a popularizar a teologia. Lewis, ele tinha, e esse é um dos aspectos mais incríveis da obra, da vida do Lewis, dele como uma personalidade, que o Lewis ele trazia no seu bojo, né, na sua formação, eu acho que aquilo que a universidade e as instituições de ensino brasileira, né, no Brasil, mais necessita. Nós precisamos alcançar o grande público, nós precisamos, de dentro da universidade, tornar conhecido aquilo que nós produzimos no meio acadêmico, né? Precisamos cativar as próximas gerações, precisamos ter bons professores, e professores com conhecimento profundo. Então, o Lewis, ele reúne esses elementos em si. Ele era um grande acadêmico, um grande pesquisador, né? Além de ser um grande professor, além de ser um excelente professor, né? As aulas dele e as palestras dele, comparadas com a do Tolkien, né? Eram cheias, eram lotadas. Lewis, ele lotava auditórios, que as pessoas queriam ouvi-lo, né? Falava-se que ia ter uma palestra do Lewis e o auditório ficava lotado, porque ele era um grande comunicador. Além de ser um grande especialista, um grande acadêmico, um bom professor, um excelente professor, o que une essas duas características era a capacidade do Lewis de comunicar ideias, de tornar as ideias, tanto por meio da sua lógica, né, quanto por meio das suas metáforas, das suas alegorias, das imagens, tornar as ideias palatáveis, acessíveis às pessoas. Por quê? Porque o Lewis ele acreditava com grande profundidade que tanto a razão quanto a imaginação eram fundamentais no estabelecimento do conhecimento. Então, Lewis
conscientemente e intencionalmente buscava, na sua escrita, na sua obra e na sua comunicação, atingir a mente e o coração das pessoas, a imaginação das pessoas, tomar conta da mente de maneira integral, tanto nos aspectos racionais e da clareza da sua lógica e da sua retórica, da sua escrita, quanto oferecer uma visão mais profunda da realidade por meio da imaginação, cativando e ajudando o indivíduo que o lê, né? Peraí, pessoal, tive um problema. Ajudando o indivíduo que o lê a encontrar um sentido, um significado mais profundo nas coisas. O Lewis, por exemplo, ele, com isso, né, ele entendia que a razão era um órgão do ser humano que estava preparado a conhecer a verdade. A imaginação era um órgão do sentido e do significado. Então, para o Lewis, a construção do conhecimento, né, e a transmissão desse conhecimento é um processo dialético entre racionalidade e imaginação. Razão e imaginação são fundamentais para a construção do conhecimento. Esse aspecto é extremamente importante na autobiografia do Lewis. E aqui, pessoal, eu gostaria de deixar claro que eu vou falar um pouco, né? Vou discursar um pouco e vou apresentar alguns textos, tá? Então, vão ser alguns bastante, ok? Vão ser bastantes textos. Vão ser muitos. Bom, na sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, né? Lewis, ele mostra como que a imaginação foi fundamental na sua formação, né? Primeiro, um aspecto extremamente importante. A casa, os pais do Lewis, né, do ponto de vista biográfico, os pais do Lewis eram grandes leitores, eram pessoas que se dedicavam à leitura. Apesar do seu pai ser um advogado e trabalhar no escritório, né, e a sua matemática, ambos amavam a literatura, amavam ler, e a casa refletia isso, né? Lewis comenta na sua biografia que andar na casa dele era como você caminhar no jardim, e à medida que você caminha no jardim, você sempre encontra uma grama verde e nova. E andar na casa dele era, à medida que você andava, você encontrava a cada momento um livro novo, um livro que era desconhecido. E tantos livros que existiam na casa. Tinha livros na cozinha, no quarto, debaixo da mesa. Tinha estantes de prateleiras, livros. Ô, Davi, só um minutinho. Davi, só um minutinho. O seu áudio ficou muito ruim agora. Não sei se a gente está tendo problema de conexão. A gente perdeu aí os últimos 30 segundos aí de sua fala, né? Eu não sei o que você arrumou aí, se dá para dar uma melhorada no áudio, no microfone. Eu não estou conseguindo ouvir. Será que é só a conexão mesmo que está ruim? Ou talvez você tenha um fone de ouvido, né? E aí, pessoal, a gente está com um problema na conexão. Vamos tentar retomar aqui com o Davi, né? E como eu falei, lá parece que o tempo não está muito legal lá, em Campo Grande. Tá previsão lá de um temporal e tá meio complicado, viu?
Vamos ver se a gente vai conseguir dar continuidade a esse bate-papo aqui. E a gente ainda não está te ouvindo, Davi. Você está conseguindo me ouvir? Não, né? Sim? Ah, então beleza. Fala aí para ver se a gente consegue te ouvir. Você não tem um fone desse aqui com microfone para a gente... Que talvez fique melhor, talvez dê para a gente escutar. Oh, bacana. Aqui o Bruno fez um comentário aqui interessante. Ó. Vou só ler o comentário dele aqui enquanto a gente vai resolvendo essa parte técnica. Bruno, obrigado pela pergunta, Bruno. Obrigado por estar participando aí com a gente. Ele está falando que uma das coisas que me impressionam em C.S. Lewis é o texto Como Escrever para Crianças, onde ele discute que não se deve subestimar as crianças. E eu estou lendo agora, atualmente, para o meu filho. Né? A gente costuma ler assim antes de dormir. Aí eu estou lendo com ele, comecei a ler C.S. Lewis com ele, As Crônicas de Nárnia. Então, a gente já leu o primeiro, que é quando ele conta lá a parte da criação e tal, eu esqueci o título agora. Lemos o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e agora a gente está no o menino, o cavalo e o seu menino. Né? E é interessante, nessa obra que eu tenho, né, nessa versão que eu tenho, que é aquele calhamaço lá, grandão, assim, com todas as crônicas de Nárnia, no final ele tem esse texto aí, que é Como Escrever para Crianças. E um dos pontos que realmente que ele fala é isso aí, que a criança ela tem uma expectativa com relação à história, né? Assim como o adulto também, né? Quando a gente lê uma história, a gente não quer ser subestimado. E realmente, aí ele fala isso lá, né? Você não pode subestimar uma criança daquilo que ela está esperando da história, né? Ele fala que não é simplesmente você entregar para a criança, na história, tudo que ela quer. Você tem que entregar alguma coisa que ela queira. A fantasia, as coisas, né? Essa parte fantástica mesmo, né? Mas não entregar tudo que ela quer ouvir. Ele está completando aqui, né, o Bruno? Fala subestimar crianças no sentido de escrever de maneira tão superficial que elas não teriam interesse. Né? Eu vejo muito livro assim, para criança. Eu leio para meu filho e ele perde o interesse rapidinho, porque não tem, não tem desafio, não tem um conflito, não tem algo que precisa ser resolvido. Né? E é interessante nos livros do C.S. Lewis é assim, que ele não está só falando da fé cristã, ele também está desenvolvendo isso com um estilo literário único, um estilo literário assim, que é primoroso. Né? Eu tenho muita admiração. Confesso que, assim, à primeira vista, as primeiras leituras, não é tão, sabe, para mim não é tão estimulante, porque talvez ele estivesse pensando, em primeiro lugar, na criança, né? Mas eu acho impressionante como que ele sempre consegue dar uma virada na narrativa, assim, de uma forma, não é bem uma virada, mas ele consegue tem uns ganchos na narrativa que deixa tanto a criança quanto o adulto preso, né? Eu acho muito bacana isso. O primeiro livro é O Sobrinho do Mago. O Bruno lembrou aqui para mim. O Sobrinho do Mago é o primeiro livro. Quando ele conta, assim, como se fosse a criação do mundo, né? A criação do universo. E como que começa aquele mundo de fantasia que é o mundo de Nárnia. E aí, Davi? Como é que tá? Eu acho que vocês conseguem me ouvir? Aí, agora voltou. Agora eu tô te ouvindo bem. Então, eu saí e voltei. Saiu, onde que ficou parado a minha fala? Então, a gente perdeu aí uns 30 segundos, mais ou menos, a sua fala. Né? Ah, tá. Eu estava falando da casa dele e dos livros, né? Podemos retomar daí? Isso. Podemos retomar daí. Perfeito. Bom, pessoal, desculpa, realmente aqui a ventania está muito forte e as conexões em vários lugares da cidade aqui, caiu a eletricidade, está com conexão ruim. Bom, na casa do Lewis, então, tinham muitos livros e era uma família de leitores. E essa experiência da literatura e da leitura era muito
na vida dele, né? O Lewis era uma criança que lia bastante, começou a ler bastante cedo. E ele teve, em um aspecto, ele teve uma amizade muito forte e profunda com seu irmão, né? O Werner. E a primeira experiência do Lewis com o sublime, uma coisa grandiosa, e foi uma experiência de natureza religiosa, foi quando o Lewis encontra o irmão, e o irmão traz uma maquete de um jardim, né? Que ele construiu com uma caixa de bolachas, uns musgos, umas coisas que ele encontrou no jardim da casa dele, né? E ali o Lewis ele tem experiência com a beleza, né? E ele chama essa experiência com a beleza, essa experiência do sublime, ele chama de alegria, né? E essa experiência foi fundamental na vida do Lewis, porque foi tão marcante que a vida dele foi uma constante busca pela alegria, né? Por essa experiência de beleza. Bom, um outro aspecto é que nisso, que tanto o Lewis quanto o irmão começaram a escrever, inspirado por meio dessas brincadeiras, eles começaram a escrever histórias, né? Então, a literatura, tanto pela leitura quanto pela escrita, entra na vida do Lewis, a literatura imaginativa, né? Entra na vida do Lewis muito cedo. Um outro aspecto muito importante é o gosto do Lewis, e ele relata na biografia dele, na sua autobiografia, é o gosto do Lewis por dois tipos de conversa, né? As conversas puramente racionalistas e as conversas imaginativas, né? As suas conversas racionalistas, elas vinham por meio do seu tio, acho que era Gus, o nome do tio, que eram assuntos sobre ciências, né? Planetas, asteroides, eram assuntos puramente científicos, né? E os assuntos imaginativos vinham por meio do Lewis, vinham para o Lewis por meio da sua amizade com Arthur Greaves, né? Arthur Greaves foi uma criança que o Lewis, um amigo que o Lewis conheceu na infância. O Arthur Greaves era bastante doente, então o Lewis foi levado na casa do Arthur para fazer ali contato com ele com mais ou menos 10 anos. E o Lewis viu um livro de literatura nórdica, né, de mitos nórdicos, né, de mitologia nórdica, que o Arthur Greaves estava lendo e que o Lewis já tinha lido. Então foi uma experiência de amizade imediata, né? O Lewis virou e falou para ele: você também, né? Como se ele dissesse: você também gosta de mitologia, né? Então a literatura imaginativa, né? Esse aspecto da imaginação entra e é satisfeito muito pela amizade do Lewis com Arthur Greaves, né? Lewis perde a mãe muito cedo, né? Isso gera uma experiência negativa, e o pai dele acaba enviando ele para colégios internos, onde ele tem uma experiência educacional muito ruim, né? E muito prejudicial para ele. E para tentar suprir, né, as falhas desse sistema educacional, né, de colégios internos, Lewis ali com mais ou menos 16, 17 anos, vai passar um período na tutoria de Kirkpatrick, que tinha sido professor, né, diretor da escola que o pai do Lewis frequentou quando era mais jovem, né? E desculpa, pessoal, tive um probleminha aqui. E era amigo do pai do Lewis e tinham conhecido, tinha uma fama por ser um grande tutor, por ser um cara que tinha preparado pessoas para entrar nas melhores universidades. E, inclusive, preparou o irmão do Lewis para entrar na escola naval britânica, né? Então, o Lewis ali, ele entra e tem o seu treinamento intelectual com Kirkpatrick, né? E é muito interessante que, nesse período, Lewis ele toma contato com as obras do George MacDonald. E aqui nós temos em português, temos alguns outros, né, textos, mas pela editora Thomas Nelson nós temos dois textos, né, Fantastes, que são os contos de fada do George MacDonald,
e um compilado de textos do Lewis, com várias notas, são notas pequenas, ó, das obras do George MacDonald. E aqui entra um aspecto muito interessante. Nessa altura, Lewis já tinha perdido a fé. Né? Ele nasce num lar cristão e ele perde a fé, né? Depois da morte da mãe. E um ponto interessante é que, em vários aspectos, a fé cristã ela é incutida na mente do Lewis por meio da obra do George MacDonald. E o Lewis ele fala que as obras do George MacDonald foram fundamentais no batismo da sua imaginação. Lewis ele vai se converter muito mais à frente, com 30 e poucos anos, né? Ele retorna ao cristianismo e ele já era professor em Oxford, né? E esse é um ponto bastante específico. No processo do Lewis, da formação intelectual do Lewis, porque ele acaba se percebendo que a visão de mundo que ele adotara até então não satisfazia as suas necessidades imaginativas. Lewis ele sempre estava buscando uma redenção por meio da leitura de obras de ficção científica, de obras de literatura fantástica, contos de fada, mitologia. Então, esse elemento imaginativo e sacro e religioso sempre estiveram presentes no gosto literário do Lewis, né? Isso foi fundamental para a formação literária dele. E um aspecto muito interessante, que eu consegui ouvir um pouco do que o Luiz estava falando enquanto eu tive desconectado. No texto 3 modos de escrever para crianças, se eu não me engano, o Lewis ele vai falar justamente desses aspectos. E uma coisa muito interessante é o foco que ele dá em como o seu gosto literário acaba te definindo como um escritor, né? Então, os seus gostos literários, a sua opção por leitura, né, te encaminham no meio da escrita, né? Bom, pessoal, feita essa exposição um pouco biográfica, né, até a gente chegar mais ou menos ao Lewis adulto, existe, como eu falei para vocês, no pensamento do Lewis, existe essa dialética entre razão, racionalidade e imaginação. E a gente percebe isso, pessoal, nas obras do Lewis. E eu gostaria aqui de apresentar 2 textos, né? Na verdade, 2 textos não. Os 2 gêneros que o Lewis é muito mais conhecido, né? O primeiro texto que o Lewis escreve, e aqui entra um aspecto muito interessante do gosto do Lewis pela ficção científica. Só que o Lewis, ele amava a ficção científica, ele tinha um grande prazer na ficção científica, né? Porém, ele não concordava com a visão de mundo aceita no meio dos escritores de ficção científica, né? Que é um certo materialismo filosófico. Então, Lewis ele acaba escrevendo a sua ficção científica, retornando a uma ideia de ficção científica mais antiga. E existe um aspecto, eu vou comentar no final, do como os textos de ficção científica acabam tendo influência do pensamento religioso, né? E a ficção científica ela não necessariamente surge no século XIX, mas ela surge já no século XVII, no meio da Revolução Científica. Então, Lewis escreve a trilogia cósmica com uma maneira de fazer uma crítica ao pensamento cientificista, né? Utilizando a escrita imaginativa. Uma obra que é fundamental para a gente entender a trilogia cósmica é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Aqui o Lewis ele faz uma crítica cultural muito profunda ao relativismo filosófico, né? A tentativa de estabelecer uma moral relativista, né? Deixando de lado a moral tradicional, o impacto disso na educação e como que esse relativismo filosófico acaba usando a ciência meramente como um instrumento de controle social. Então, a ciência acaba caindo nas mãos de políticos,
de ideólogos simplesmente como um meio para se atingir certos fins, né? Então, aqui o Lewis ele faz uma crítica profunda ao cientificismo. E essa abolição do homem reflete essa crítica racional e lógica e clara que o Lewis apresenta. Já a trilogia cósmica, eu recomendo a todos que realmente leiam a trilogia cósmica, apresenta a crítica do Lewis ao pensamento cientificista, né? E a vários aspectos do uso político e ideológico da ciência, né? Por meio de uma obra ficcional, né? Essas são obras mais que estão no meio da biografia do Lewis um pouco antes, né? Mas outras duas obras que eu gostaria de citar e que apresentam esse modelo de racionalidade e imaginação, e essas obras são de cunho mais teológico e fantástico, né? Eu acabei de falar sobre uma obra mais teórica e filosófica, né? E uma obra de ficção científica. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês duas obras do Lewis de cunho mais teológico e fantástico, que são justamente as obras que fizeram o Lewis ser muito mais conhecido. As Crônicas de Nárnia, né? Nas Crônicas de Nárnia, nós vemos o Lewis fazer quase que uma alegoria da narrativa bíblica. O que é extremamente interessante, pessoal, e aqui pelo tempo, que já é um pouco avançado, a gente precisa trocar uma ideia, os livros das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? O Príncipe Caspian, O Cavalo e Seu Menino, A Cadeira de Prata e A Última Batalha, se eu não perdi nenhum livro no meio do caminho, eles apresentam uma estrutura muito próxima à estrutura que o texto bíblico possui. O texto bíblico, se a gente pode dizer em termos literários, ele possui uma estrutura narrativa muito específica, onde no início do texto nós temos a criação do mundo e do universo sendo apresentada, né? E Deus como agente soberano e criador desse universo. Temos o homem sofrendo a queda, né? O problema antropológico, né? O problema do homem, que é o pecado, é a queda. Bom, temos o desenvolvimento histórico de uma nação, de um povo, até você chegar à identidade judaica, né? No meio desse povo, dessa identidade judaica, nasce um Messias, nasce um Cristo, a figura do Redentor. E o último texto da Bíblia, você apresenta o Apocalipse, né? Que seria a consumação. Então, o texto bíblico apresenta uma estrutura narrativa de criação, queda, redenção e consumação. É a mesma estrutura narrativa que nós encontramos em As Crônicas de Nárnia, né? Nós encontramos no primeiro texto, O Sobrinho do Mago, a criação de Nárnia, né? E o Luiz estava falando um pouco sobre isso. E o que é interessante é que a criação de Nárnia, ela vem pelo canto de Aslan, né? E é um paralelo muito interessante com João 3, João 1, né? O Evangelho de João, que começa com a criação, João falando da criação do mundo, com a ideia do logos, da palavra, né? O princípio racional e ordenador do mundo, né? Que os gregos acreditavam, né? Mas o logos é o meio pelo qual Deus traz o universo à existência. Então, Aslan traz o universo à existência por meio do canto. Então, esse é um paralelo teológico muito grande, né? No Sobrinho do Mago, nós temos também a representação da queda, a entrada do mal no mundo, né? Por meio da feiticeira branca, né? Bom, um aspecto muito interessante que na obra O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós temos a redenção de Nárnia e o pecado, por exemplo, de Edmundo. O pecado de Edmundo foi justamente vender os seus irmãos e trair os seus irmãos. Então ele acaba traindo Nárnia, né? Eles eram os reis e rainhas de Nárnia, então eles acabam traindo Nárnia.
e Aslan se entrega para a morte, para poder salvar o Edmundo. Então, nós temos um conceito teológico de redenção e justificação muito presente na figura do Edmundo e do Aslan, né? E nós temos o decurso histórico da história de Nárnia. Então, o Peregrino da Alvorada, né? Nós temos a história pós a redenção. O Cavalo e o Seu Menino apresenta a história de Nárnia antes dos reis e rainhas de Nárnia chegarem, né? Ali. Na verdade, é o período entre os dois livros, O Sobrinho do Mago e O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, se eu não me engano. Ou não, na verdade, acho que não. É posterior, porque os Pedro, Susana e a Lucy e o Edmundo aparecem no livro, né? Mas você tem a história de Nárnia ali, sendo apresentada, e nós temos, no fim, na última batalha, nós temos a consumação, né? Nós temos o fim de Nárnia, o apocalipse narniano, né? Então, essa estrutura é muito presente. E o Lewis traz na figura dos personagens principais as virtudes cardeais da coragem, né? Da justiça, da fortaleza. Então, existem elementos narrativos, né, da teologia cristã dentro de Nárnia. E o que é interessante a gente entender como Nárnia surge. Nárnia surge como uma ideia na mente de Lewis. Primeiro, ele tem a imagem de um leão, né? Ele relata que aos 16 anos ele teve a imagem de um leão imponente, né? Depois ele tem a imagem de uma feiticeira, de uma rainha branca, né? Vem uma imagem na mente dele da rainha branca, e ele também tem uma imagem de um fauno caminhando na floresta com guarda-roupa e livros, né? Debaixo do braço, carregando um pacote debaixo do braço, na verdade. Essas três imagens são as imagens formativas de Nárnia, né? Essas imagens surgem no decorrer da vida do Lewis, isso começa com 16 anos, e o Lewis vai escrever Nárnia, já estava na casa dos 40 anos, né? Então ele decide dar um sentido para essas três figuras. E o contexto é muito interessante. É um contexto de Segunda Guerra Mundial, onde o Lewis ele recebe na sua casa um grupo de crianças, e ele percebe que essas crianças não tinham o hábito da leitura de contos de fada. Então, para distrair essas crianças, o Lewis ele acaba escrevendo algumas histórias, e essas histórias também acabam dando origem às Crônicas de Nárnia. E nesse mesmo período, Lewis é chamado a falar da sua fé em palestras radiofônicas na BBC. E aí tem origem a um dos textos mais conhecidos do Lewis, talvez, assim como as Crônicas de Nárnia, que é Cristianismo Puro e Simples, que é onde o Lewis apresenta a sua concepção de fé, né? Ele apresenta uma concepção de fé comum às pessoas, né? Uma concepção de um cristianismo comum às pessoas. Pessoal, o que é interessante para a gente perceber, eu falei no início que o Lewis era professor de literatura medieval e renascentista. E a visão de mundo, a cosmovisão que molda, né, o pano de fundo, tanto na trilogia cósmica quanto nas Crônicas de Nárnia, ela vem de uma visão de mundo medieval, onde Lewis explora isso em um texto fundamental para a gente entender essa ideia do Lewis, e aqui eu não vou me aprofundar, mas eu gostaria de deixar claro para vocês que o Lewis é muito mais do que o escritor das Crônicas de Nárnia, apesar das Crônicas de Nárnia serem fantásticas, né? Tem esse livro, A Imagem Descartada, para compreender a visão medieval do mundo, onde Lewis trabalha a sua história das ideias, sua história da filosofia, né? Onde ele discute a cosmovisão medieval, né? É um texto muito profundo, e quando você lê Nárnia, e quando você lê a trilogia cósmica, você vê
que a visão de mundo medieval permeia toda a narrativa do Lewis. É um texto muito, muito, muito interessante. Mas, galera, o Lewis, ele não estava sozinho. Um aspecto muito importante, e é um texto que eu não peguei, mas eu vou citar, Os Quatro Amores, o Lewis fala da importância da amizade, né? E aqui tem um texto muito legal, C.S. Lewis and Friends, Fate and the Power of Imagination, né? É um texto sobre o C.S. Lewis e os seus amigos. Então, vamos ter aqui Austin Farrer, a Dorothy Sayers, Charles Williams, Rose Macaulay e o Tolkien. São autores que fazem um compilado, né, um texto organizado, que trazem aí autores falando desses amigos do Lewis. E um dos grandes amigos do Lewis, que é fundamental na obra do Lewis, é o Tolkien. Não tem como a gente falar de literatura fantástica, ficção científica, C.S. Lewis, sem falar do J.R.R. Tolkien. Bom, para quem não leu ainda, eu tenho as edições antigas, né? O Hobbit e o Senhor dos Anéis. O Hobbit é um primeiro texto, e o Senhor dos Anéis dá continuidade à história do Hobbit. Na verdade, o Tolkien cria um grande universo, né? Literário, extremamente complexo. Eu estou lendo mais o Tolkien agora, e realmente, assim, é uma coisa grandiosa, e é muito magnífico como que o Tolkien constrói um mundo. E o fundamental, para a gente entender, é que o objetivo do Tolkien é construir um mito fundador para a Inglaterra. Então, vários elementos da tradição católica, vários elementos dos contos de fada vão estar presentes na obra literária do Tolkien. Uma coisa fundamental que o Lewis e o Tolkien compartilhavam era a concepção literária, né? Tanto o Tolkien quanto o Lewis entendiam que a literatura ela era redentiva, ela vinha como um instrumento necessário para suprir algumas necessidades humanas. E elas tinham um aspecto formativo, mas esse aspecto formativo não era tão primário assim. Apesar do Lewis acreditar que, à medida que você escreve, a sua cosmovisão transborda pela sua pena, pela sua caneta, né, na sua escrita, o Lewis e o Tolkien eles estavam muito mais preocupados com a experiência do luminoso, uma experiência da literatura fantástica, né, e ficcional, fornecerem para o indivíduo uma experiência imaginativa profunda, onde ele encontrasse o significado das coisas, né, que cativasse a sua imaginação. Então, dois textos muito interessantes para a gente entender essa parte teórica do Lewis e do Tolkien. Árvore e Folha, tem um conto de fada aqui muito legal, Folha de Migalha, um conto de fada, e tem uma preleção do Tolkien, né, um texto chamado Sobre Contos de Fada, onde o Tolkien fala especificamente sobre a concepção literária dele, né? É muito interessante. Bom, e o livro Sobre Histórias, do C.S. Lewis, né? É um texto que ele vai apresentar alguns ensaios sobre a visão dele com relação às histórias, sobre ficção científica, sobre crítica literária, né? Então, é um texto mais teórico da visão literária do Lewis. Ele apresenta um texto, um comentário, breve comentário sobre o Senhor dos Anéis e sobre o Hobbit, né? Então, Lewis e o Tolkien eles tinham uma amizade profunda. E essa amizade profunda foi fundamental para forjar eles como pensadores. E foi tão fundamental que o Colin Duriez, nesse texto J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, O Dom da Amizade, argumenta que se não fosse a amizade um do outro, e principalmente se não fosse a fé cristã, né, do C.S. Lewis, ambos não seriam o que eles são hoje, de tão profunda que foi essa relação. Pessoal, uma outra autora, que é um texto que eu tenho muito interessante, que também vai falar sobre literatura, é A Mente do Criador, da Dorothy Sayers.
que era amiga do Lewis e do Tolkien. Ela era uma única mulher que fazia parte do clube literário Inclix, né? É um texto muito interessante que ela fala sobre uma concepção teológica e filosófica do papel do criador na obra literária, né? A mente do criador. É um texto muito interessante. Bom, Lewis e o Tolkien, eles também participaram da Segunda Guerra Mundial como autores, como combatentes, né, na Segunda Guerra Mundial, e ambos tiveram vidas que não foram vidas fáceis, foram vidas complexas, sofridas, né? E o Colin Durris, só a título de nota, né, ele escreve sobre a relação do Lewis e do Tolkien com o problema do sofrimento, com o problema do mal, né? Atormentados, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien e A Sombra do Mal, né? É um texto também biográfico, e uma outra biografia do Humphrey Carpenter, J.R.R. Tolkien, uma biografia, né? São textos biográficos. Galera, o que é fundamental? Tanto o Lewis quanto o Tolkien, pela sua amizade, eles influenciaram uma geração. Eles reavivaram o interesse das pessoas pelos contos de fada, pela literatura fantástica. Aquilo que eu comentei no início, que nós tínhamos perdido o gosto da literatura fantástica e que vimos os contos de fada simplesmente como coisas de crianças, o Tolkien e o Lewis, pela crença que essas coisas não eram coisas de crianças, porque no Sobre Histórias o Lewis comenta, se um texto não é digno de ser lido quando você tem 10 anos de idade, ele não é digno de ser lido nunca na sua vida, né? Então, os contos de fada não são, e a literatura fantástica, e a ficção científica, porque eu vou colocar tudo dentro do interesse do Lewis, contos de fada, literatura fantástica, ficção científica, isso norteado por uma concepção de mito, né, como uma grande narrativa imaginativa, dentro da obra do Lewis, não é coisa para criança. E isso que a gente vê, o impacto de As Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, a partir dos anos 2000, no cinema, né? Bom, galera, tem muita coisa a se falar, eu acho que eu já falei bastante. Eu gostaria de aqui falar um pouco, para a gente finalizar, da concepção do Lewis sobre a ficção científica, que o Lewis ele retoma um senso de sagrado. E a ideia religiosa, ela está presente na raiz da ficção científica. Tem um texto muito legal, a verdadeira história da ficção científica, que vai remontar a raiz da ficção científica ao período do século XVII, pós ali Reforma Protestante, porque esse período foi um período de distanciamento com a tradição filosófica antiga, né, adotada pela Igreja Católica, era de um aristotelismo, né, uma visão aristotélica de mundo. Então você tem um rompimento ali, e você tem a valorização do trabalho intelectual e também de um trabalho mais prático. Então você tem a união entre o filósofo natural e o artesão, e com isso você tem um boom do crescimento das raízes da ciência moderna no século XVII. Isso impacta uma tradição literária fantástica que era influenciada pela mentalidade católica, que tinha muito a ver com objetos de contos de fada, de literatura fantástica, como mitologia, né? Literatura mais imaginativa, mística, né? Então você tem uma mudança. Os elementos positivos da reforma protestante, né, do movimento puritano na Inglaterra, fazem com que a literatura passe a ter um foco mais, que esse movimento que deu origem à tradição científica moderna passa a ter
passa a fazer com que a ficção científica traga no seu... A ficção traga no seu bojo alguns elementos comuns à ciência, ao desenvolvimento tecnológico, né? Então, a ficção, a obra ficcional, acaba perdendo essa matiz mais mística e acaba migrando para uma matiz mais materialista. Então, a gente tem aí a origem das ideias fundamentais para o desenvolvimento da ficção científica. E isso é uma história que se desenvolve, vai ter o seu ápice no século XIX, né? Com H.G. Wells, com uma galera aí que traz uma concepção, e acaba trazendo uma concepção materialista da ficção científica, e o Lewis acaba combatendo essas ideias, retomando um senso de uma ficção científica fantástica, com esses elementos literários mais místicos. O Lewis faz mais ou menos uma dialética entre a tradição católica de literatura, uma tradição mais protestante, né? Se eu posso dizer assim, isso é o meu entendimento, ok, galera? Posso estar errado. Galera, 2 textos, mais 3 textos que eu acho que são interessantes. Já que a gente está falando da ficção científica, é do Mário Simão de Vasconcelos, um professor de teologia, que eu conheci recentemente, é uma pessoa, gente fina pra caramba. A trilogia Teologia e Literatura Fantástica, a Redenção na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis, né? A trilogia cósmica tem esse aspecto redentivo, no desenvolver da sua história, né? E C.S. Lewis, além do universo mágico de Nárnia. Esse texto apresenta vários outros textos do Lewis. E uma das minhas preocupações, também eram preocupações do Lewis, e é a preocupação do Ennio Starosky, é o papel da educação, o amor e educação em C.S. Lewis e Joseph Piper. Galera, Lewis é muito mais do que as Crônicas de Nárnia, apesar das Crônicas de Nárnia serem uma obra fantástica, né? E eu gostaria aqui de deixar essa ideia com vocês. Eu acho que eu extrapolei um pouco o tempo, mas a gente teve esse problema na conexão. Gostaria de chamar o Luiz de volta aí para a gente bater um papo. E aí desdobrar alguma coisa a mais. Isso aí, Davi, obrigado, viu? Acho que assim, a contribuição que você deu é muito importante para a gente entender que não existe essa separação que a gente talvez insiste em fazer, né? Entre o pensamento cristão, pensamento talvez religioso, e a ciência e tecnologia, ou a fantasia, ou a pesquisa científica, né? Então, é bastante importante essa reflexão. Tem um grupo, né? Acho que você participou de algumas palestras, acho que eu te conheci, foi justamente na palestra que você deu para a ABC2, né? Que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que está com um trabalho também muito interessante nesse sentido, né? De trazer essa convergência aí e mostrar que a gente não precisa ter essa separação, né? Parece que por questões muitas vezes até ideológicas se quer trazer essa separação e dizer que como forma de preservar o pensamento religioso a gente precisa tolher o pensamento científico, o pensamento filosófico, etc. Né? Eu acho que tem um contraponto muito grande aí nas obras, tanto do C.S. Lewis quanto do Tolkien, né, a esse pensamento aí. Né? Exato. Um aspecto muito interessante, e aqui eu gostaria depois de citar um livro que eu não li ainda, mas me interessa muito, eu li só uma resenha sobre, mas um aspecto muito interessante, o Lewis fala de um cristianismo latente. Um cristianismo, hoje a gente fala muito de cosmovisão, né? Uma maneira de você ver a realidade, né? Porque, veja, você é formado e é constituído pela sua história, né? Então, os seus pressupostos, as suas ideias, é resultado de onde você nasce, das experiências pessoais que você tem, né? Só se você for uma pessoa um pouco mais reflexiva, que você vai começar a perceber, poxa, as pessoas não acreditam, todas as pessoas não acreditam necessariamente nas mesmas coisas que eu acredito. Uhum. Você começa a tomar consciência de que você acaba tendo
uma raiz para suas ideias. E quais são essas raízes, né? Então, esses pressupostos que formam sua visão de mundo, eles não deslocam, eles não são deslocados quando você vai, ou descolados de você, quando você vai para o trabalho acadêmico, né? Quando você vai para a cultura. Então, assim, como diz o José Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Eu estou num laboratório de pesquisa, eu estou numa sala de aula, fazendo ciência, ensinando ciência, mas eu sou eu e tudo aquilo que me constitui, né? E a minha visão de mundo está presente. E ela é fundamental numa formação pedagógica. O aspecto antropológico, o aspecto de visão de mundo são fundamentais na nossa discussão pedagógica. Então, assim, a grande questão é que essas ideias, elas foram importantes no passado e elas estão presentes ainda hoje, né? E aqui eu gostaria de falar um pouco da ideia central, pelo que eu entendi de algumas resenhas de um livro que eu gostaria muito de ler, e também é muito da ideia central do Lewis. E nesse livro, A Verdadeira História da Ficção Científica traz esse aspecto, como a literatura vai expressar elementos religiosos da tradição que constitui o Ocidente. E essa tradição que constitui o Ocidente é judaico-cristã e helênica. Então, a nossa literatura, ela vai trazer na sua constituição esses elementos, e temas como redenção, como queda, como criação, né? Eles vão estar presentes. Okay? Se você for pensar bem, toda a obra ocidental, pelo menos, né? Não sei, o Oriente, assim, às vezes a gente não tem tanto acesso, né? Mas quando a gente pega as obras, inclusive na cultura pop, a gente está sempre buscando uma redenção, não é? A gente vê isso muito forte. Por exemplo, Homem de Ferro nos Vingadores. Qual que é, quando a gente pega a linha do tempo dele, a trajetória dele, a gente vê o processo de redenção dele do início ao fim, de quando ele era um cara completamente arrogante, antipático. Eles acabaram mantendo um pouquinho disso para deixar a coisa mais engraçada, mas a gente vê a transformação dele nesse processo e a redenção dele até o fim, quando ele se mostra ali totalmente, não apenas pela culpa, lá quando a questão do Peter Parker, né? Quando o Peter morre lá evaporado, não apenas pela culpa, por ele se achar responsável, mas por ver nele ali uma forma de redenção própria, né? De se doar para alguém, que era algo que ele nunca tinha feito, né? Então, para não ficar só nele, né? Mas assim, sempre que a gente está assistindo um filme, sempre que a gente está lendo uma obra, a gente fica procurando esses elementos. E com certeza, como você falou, isso vem justamente dessa herança que a gente tem judaico-cristã que veio para o Ocidente, né? Então, pode reparar que as obras aí a gente sempre está procurando a redenção. Pode ver o Darth Vader, tem a redenção no final. Muitas, né? A gente está sempre procurando alguma coisa assim. Que inclusive é até parte, né, das etapas da jornada do herói, né, propostas pelo Joseph Campbell, né, que ele fala dessas etapas que o herói passa e que Jesus se encaixa, né, quando você fala na questão cristã. Então, assim, realmente essa busca pela redenção que a gente quer nas histórias que a gente assiste, que a gente lê, enfim, que a gente tem contato, é de fato muito presente, né, isso é interessante mesmo de se observar. E para você... faz parte da questão. Não, pode falar, Davi, vai lá. Isso está presente, por exemplo, no Frodo, no Senhor dos Anéis, né? O Frodo é um hobbit, vamos colocar assim, a salvação final, né, da Terra-média vem por meio daquele que era o mais fraco, a figura mais frágil, né? O Sam é incrível, é um cara de um companheirismo, de uma fidelidade magnífica, ok? Ele realmente dos hobbits, eu acho que o Sam é o maior hobbit, em termos morais, de virtude. Mas o indivíduo mais fraco, mais dúbio, é justamente aquele que é responsável pela redenção, por conseguir salvar a Terra-média, né?
E a gente tem essa jornada do herói belamente representado no Frodo. No Frodo, né? Se eu não estou confundindo os nomes, é o Frodo. Isso mesmo. Isso. Mas também tem, o que é engraçado, a redenção do Edmund, também nas Crônicas de Nárnia. É a mesma representação, né? Eu vejo assim, quando eu vi o Edmundo ali, a primeira coisa que eu pensei foi assim, o Edmundo sou eu. Né? Porque eu acho que o autor ali, tanto nos dois, né? No Senhor dos Anéis também, o Frodo é o leitor. É a visão nossa dentro daquele universo. Porque é só você pensar assim, se jogasse você dentro daquele universo, nas circunstâncias daquele personagem, as suas escolhas provavelmente seriam muito parecidas com as dele. Então, o autor tentando colocar ali o aspecto humano. E aí, dentro desse aspecto humano, que a gente vê a questão da redenção, né? Acho que é interessante isso daí. Exatamente. E o que é mais legal, em termos teológicos, para mim, o que impactou mais, assim, é o que eu sempre falo, o Edmundo, ele ser essa figura contraditória, né? E no fim das contas, ele ser o justo, certo? Ele não é o justo por mérito próprio, ele é o justo porque Aslan justificou ele. Aslan deu o título para ele, né? E na verdade todos, você olha o Pedro ele é um cara que realmente ele tem um caráter corajoso, é um cara imponente, né? A Lucy e a Susana, elas têm uma representação muito clara daquilo que é o título que elas recebem, mas não é o caso do Edmundo. O Edmundo é o único caso que o título que ele recebe, pela história dele, ele é o cara que contradiz. Né? Agora, o Pedro, nos seus momentos de... E aí é que tá. O Pedro é a figura da coragem. E nos seus momentos de ele ficar com certa incerteza é bom. Ele tem incerteza, né? Mas a coragem é justamente isso. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você perseverar mesmo diante do medo. Sim. Então ele tem o medo e ele expressa esse medo, só que ele é sempre o cara que vai e continua e vai para frente, né? Ele dá continuidade no combate, na liderança, né? Às vezes ele comete algumas tolices e o filme, por exemplo, do Príncipe Caspian, acaba colocando os dois ali, o Pedro e o Caspian, como uma oposição ali na liderança, né? Mas o Pedro, ele é a representação do que de fato é a coragem. Já o Edmundo não é. Então, em termos teológicos, o Edmundo é talvez a representação da justificação mais clara na literatura. O Edmundo, aí a gente pode falar também do Raskolnikov, para a gente ir um pouco aí para o crime e castigo, né? Castigo. O arrependimento do Raskolnikov e a experiência da graça que ele tem no livro. Bom, agora a gente foi longe pra caramba. Fomos para a Rússia. Mas é bom a gente pegar essas interlocuções, né? Acho que é a parte mais legal. E isso é interessante. E quando você cita o Edmundo, né, nessa condição dele de ser justificado, mesmo não ter sido justo, né? Eu acho que isso é interessante numa obra, mesmo que com um personagem só, porque ela é composta de diversos personagens, mas mesmo que em um só, essa quebra de expectativa, porque ele recebe o título justo, mas por que ele recebe esse título, né? Sendo que ele não foi justo, mas ele foi justificado. E isso é que é legal. E isso, esse ponto da quebra de expectativa, de não ser como a gente esperava, é que talvez seja tão interessante, né? Talvez traga até um pouco de proximidade conosco, né? Seres humanos, imperfeitos, falhos, né? Com os personagens. E é isso que eu acho muito interessante nas histórias que estão nascendo agora, porque o anti-herói, por muito tempo, ele ficou meio de lado, né? E o herói perfeito, ele batia de frente com o vilão, que era, enfim, que ele tinha sua justificativa lá para destruir tudo. E agora não, a gente tem contato com o anti-herói, né? E que a gente vê o lado bom e o lado ruim, por assim dizer,
que existe no ser humano mesmo, né? Isso é muito legal. E eu particularmente gosto muito mais da figura do anti-herói. Eu assisti essa semana, eu achei muito bom, cara. Não deu para te ouvir? Você assistiu qual? Venom. A Venom. Venom. É o 2, né? O Carnificina. O primeiro? Eu não vi o 2 ainda. Eu tô doido para assistir o que está no cinema. Vamos ver se esse mês eu consigo. Bom, eu gosto muito, por exemplo, uma figura que eu gosto muito é o Wolverine. E no mangá, eu acho a figura do Sanosuke e do Yuzuki Urameshi, né? Yuzuki Tudo bem que no Yu Yu Hakusho, acho que todo mundo ali é meio que anti-herói, né? O Quabra, todo mundo ali é meio vilão, mas o Riei, por exemplo, essas figuras, para mim, são as figuras mais interessantes, porque no fim das contas, por exemplo, o Riei, ele tem a obrigação de ficar separado da sua irmã, né? Por uma maldição, se eu não me lembro, se eu não me engano. O Sanosuke, no Samurai X, ele é um cara que ele foi abandonado e cresceu na rua. Na verdade, todo mundo ali é mais ou menos assim. Só que ele é um cara que ele conseguiu emergir da condição de violência da rua e acaba se tornando uma figura que luta pelo bem. Mesmo ele sendo um bad boy, mesmo ele brigando e recebendo dinheiro para brigar por simplesmente gosto, mas ele só pega causas justas, entendeu? Ele só luta, ele nunca pega, tipo assim, um trabalho de um vilão, né? Ele sempre compra a briga do mais fraco, né? Apesar de receber isso, ele compra sempre a briga do mais fraco. Essas figuras, para mim, são mais... E o Wolverine, ele tem todo um drama pessoal muito, muito característico, né? Ele é um cara que... Ele tem uma história muito grande, mas a história foi tirada dele no projeto da Arma X. Sim. Se eu não me engano, eu estou com um livro aqui. Estou para ler o livro da Arma X. Bom, o que eu acho legal do Wolverine também é essa questão dele. Foi muito tratado nos anos 90, né? Hoje já é um pouco menos. Mas ele tem muita similaridade com o Hulk na questão de conter o seu lado animal. Só que no caso do Wolverine é o lado animal, né? Do Hulk ele tem a raiva e se transforma. Mas o Wolverine tem essa coisa, né? Ele precisa controlar o seu lado animal. Isso tem muito a ver com aquela dicotomia que o apóstolo Paulo coloca lá, né? Que é o espírito contra a carne, né? Então, o Wolverine ele está sempre nesse dilema de mato ou não mato, eu sou bom ou eu sou mal, né? Tem sempre essa contraposição aí. E eu acho que é isso que dá muito brilho, né, para muitos dos personagens que a gente vê. Agora, o que eu acho mais impressionante nas obras que a gente está comentando, né, que é o Crônicas de Nárnia e o Senhor dos Anéis, é que essa dualidade ela vem em termos da fragilidade, né? Como que os personagens eles são frágeis, né? Você olha para o Frodo, eu tinha raiva do Frodo quando eu vi ele do filme, do livro, eu falei, esse cara não vai fazer nada, esse cara só vai ficar carregando esse anel, chorando para lá e para cá. E é tipo assim, é a fragilidade humana, é a gente na nossa fragilidade ali que está sendo retratado, né? Que é a genialidade, né, do Tolkien. Porque esse é o ponto principal. E assim, não poderia ser outra pessoa carregar o anel. Qualquer outra pessoa que não tivesse essa fragilidade não conseguiria levar o anel, né? Tivesse essa pureza que o Frodo tem, né? Sim. E a busca, mais uma vez, pela redenção, né? Porque ele passa por essa trajetória toda de muito sofrimento, de muitos desafios, mas ele cumpre a missão, mesmo que auxiliado pelos diversos outros personagens que praticamente... literalmente o carregou nas costas, né? Literalmente. Mas assim, e essa questão quando você fala dos personagens terem essas imperfeições, você percebe a genialidade do Tolkien quando ele os compara com a história de Cristo, né? Porque ele distribui, de certo modo, as características de Cristo, né? Nos diversos personagens. Então, o caminhar de Cristo ele coloca nos hobbits, a sabedoria e o retorno ele coloca
a sabedoria ele coloca no Gandalf, né? E aquela volta brilhante dele, ele coloca, né, no mago. O retorno do rei, ele coloca no Aragorn. Então, assim, essas diversas referências cristãs que estão na Bíblia, que eram pontos de partida para ele também, né, para o Tolkien, ele coloca distribuído nos personagens. Ou seja, ninguém é perfeito, mas eles têm características positivas, e, enfim, não só características, mas situações também com cada personagem. Isso é muito genial, assim, é difícil você ver em outro lugar, né, assim, tantas obras incríveis, e não é à toa que o Senhor dos Anéis e as Crônicas de Nárnia são pontos de referência no mundo da fantasia, né? Isso é muito legal. Ixi, desde caiu. Eu acho que ele saiu e vai entrar de novo, vamos ver. Mas o que eu acho engraçado é assim, que não sei se o Tolkien fez isso realmente de propósito. Eu lembro de ler numa biografia do Tolkien que ele era meio que tinha uma raivinha do C.S. Lewis. Eles não concordavam com a escrita, né? Eles eram muito amigos, mas eles discordavam em muitas coisas. E logo que o Lewis começou a fazer sucesso, e ele ficava meio com a raivinha, falando assim, esse cara aí escreve só alegorias aí do cristianismo, isso é muito fácil e tal, tipo assim, né? Mas ele acabou fazendo também a mesma coisa, assim, não tão explícito quanto o Lewis, mas os elementos estão lá, né? Elementos estão lá. Não sei se ele estava fazendo consciente, né? Ou sem querer, né? Uma coincidência, né? Por assim dizer. Eu já ouvi falando a respeito disso, quando falo que que o Tolkien não concordava com a escrita do Lewis, porque parece que a sensação que ele tinha é de que o Lewis forçava o leitor a entender que que o Aslan era Jesus, né? Enquanto o Tolkien, ele distribuiu Jesus, né? Ele pegou, repartiu Jesus e colocou um pouquinho em cada um deles, né? Isso quando se fala de Jesus, né? Aí você pega diversas outras referências que existem. Então, assim, realmente tem esse ponto mesmo que eles não concordavam, né? É muito legal, fácil. Gente, acho que nosso tempo está no finalmente aqui. Davi, acho que ele conseguiu voltar, né, Davi? Tá aí, fala aí para a gente ver se a gente consegue te ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. O Davi, a gente queria agradecer demais, tá? Pela presença, pela participação. Eu queria só que você comentasse rapidinho do projeto que vocês têm aí na UFMS da leitura de Lewis, né? Que resultou até num canal no YouTube. Isso. Pessoal, nós temos um canal no YouTube e eu gostaria de convidar vocês aí a participarem. Nós colocamos os vídeos, nós fazemos reuniões, né? Fizemos reuniões no decorrer do ano e estamos colocando lá essas reuniões nesse canal. Não é nada assim profissional, como se fosse um canal de um youtuber, né? A gente não tem a frequência que essa galera que está acompanhando esses canais esperam, mas nós estamos aí colocando. O que nós fizemos? Nós selecionamos 5 obras, né? 3 do Lewis e 2 obras de autores que achamos interessantes. A Abolição do Homem, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e Uma Força Medonha, da trilogia cósmica do C.S. Lewis, e discutimos essas obras, tá? E convidamos pessoas para trazer temas correlatos ali que são interessantes. E 2 outras obras que nós ainda vamos ler, A Ideia de uma Sociedade Cristã, do T.S. Eliot, e O Rosto de Deus, do Roger Scruton, né? E esse trabalho é feito em conjunto com um grupo de amigos, e daí surgiu um projeto de extensão que nós estamos realizando na UFMS, que é o projeto Lendo C.S. Lewis. Se você escrever lá no Google, UFMS Lendo C.S. Lewis, vai ter uma reportagem, vai aparecer lá, tá? Estamos transmitindo pelo YouTube, tá? No canal da DX, da Escola de Extensão da UFMS. Então, se você colocar lá no YouTube, Lendo C.S. Lewis, UFMS, você vai ter acesso aí às nossas palestras. Estamos indo aí para a reta final. Vamos ter mais 2 reuniões. A próxima é dia 21 desse mês, dia 21/10, com o professor Auri, do curso de Letras. Ele vai falar sobre o Tolkien e o C.S. Lewis, essa relação aí que a gente está comentando. Legal. Isso eu vou querer ver. Vai ser muito interessante.
E depois vamos ter uma mesa redonda. Vamos ter o professor Geraldo, que é um professor da pós-graduação em Linguística, né, e do curso de Letras também. É um grande leitor do Lewis aí, e um expositor magnífico, um grande professor. Vamos ter o professor Nathaniel, da UEMS, né? Ele foi um dos primeiros organizadores dessa coleção nova do C.S. Lewis na Thomas Nelson. E o Nathaniel, ele tem, depois eu vou passar o contato dele para vocês, ele é um nerd clássico, ele é o cara dos quadrinhos, ele tem um grupo, um núcleo de pesquisa chamado NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos, eu acho que é isso mesmo, Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos, mas tem um canal no YouTube muito bom, coloca lá, muito bom. Ele é fantástico. E vamos ter a Gabriele, eu nunca acerto o nome dela, mas é Gabriele Gregersen, eu acho que é assim. Ela é uma Tá desculpado. Mas ela é uma das grandes tradutoras do Lewis aí, e popularizadoras do pensamento do Lewis, fantástica também. Tá? Então vamos ter essa mesa redonda aí. A data, se não me engano, vai ser... Essa data específica agora eu não me recordo, mas eu acho que vai ser no dia 25 desse mês. A gente vai colocar você me passa o link depois, e a gente coloca na descrição aqui do vídeo também, né? Porque aí o pessoal pode ir lá no canal e vai ver toda a programação também, né? C.S. Lewis Talk é o canal, e Lendo C.S. Lewis é o projeto na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Está sendo riquíssimo, né? Esse ano o Lewis está bombando. Não, legal demais. Davi, mais uma vez, muito obrigado, tá, por atender nosso chamado aqui. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente aí, que nos acompanhou até o final, que aguentou aí as falhas técnicas no meio do caminho. Hoje foi bem turbulento aqui no começo, né? Mas deu tudo certo e tá aí. Agradecer a participação de todo mundo que comentou, que fez pergunta, e convidar vocês para participar amanhã. Né? Amanhã a gente vai ter o Dia Nerd mesmo, de fato, que a gente vai estar fazendo a conclusão de todos os torneios, e à noite vamos ter as mesas de RPG. Então, se você não se inscreveu ainda em alguma mesa de RPG, se inscreve aí, que tá bem legal, as aventuras estão bem divertidas, dessa vez eu vou jogar também, tá muito bacana. Gabriel, obrigado por você estar aqui do meu lado, acompanhando o Davi aqui, fazendo as perguntas, interações, né? E tamo junto. Davi, brigadão, viu? Obrigado a todo mundo também. Eu que agradeço, e espero que o objetivo tenha sido alcançado, que foi apresentar o Lewis de maneira mais ampla. Tá? Sim, realmente, agora o papel é ler o C.S. Lewis. Né? Pegar as obras dele e ler. E você vai ver que ele é um cara de um conhecimento muito amplo e ele traz muita coisa boa. Certo? Sim, muito obrigado. Muito bom. E até a próxima. É isso aí, valeu demais. Quem dera a gente tivesse aí bastante tempo para a gente estender essa conversa ao infinito e além. A gente ficava até a quarta